Os trabalhos e projetos no Legislativo Municipal Blumenauense estão sendo realizados desde os primeiros dias do mês de janeiro e já passaram aí 3 meses de atividades. Para fazer então um balanço dos seus primeiros meses nesse ano de 2021, eu converso agora com o vereador Dr. Marcelo Lanzarin, líder do governo na Câmara. Dr. Marcelo, bom dia. Seja bem-vindo aqui à Rádio CBN. Bom dia, Denise. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Uma satisfação poder conversar com você e com os nossos ouvintes. Pois é, e aqui trazendo essa sua análise, uma avaliação principalmente desses trabalhos, os trabalhos no Legislativo nesses primeiros meses de 2021, março praticamente encerrado, vereador, e que avaliação você faz? Extremamente positiva, Denise. Nós estamos numa nova legislatura, eu tive a oportunidade de estar no segundo mandato, fui reeleito, então nós estamos dando continuidade ao trabalho que já vinha sendo. Mas temos novos vereadores, que vêm com um gás novo, vamos dizer assim, estão bastante empenhados aí, então nesse primeiro momento, esses primeiros meses têm sido de bastante trabalho. E o nosso papel como líder do governo é justamente fazer a interlocução entre o Legislativo e o Executivo, trazendo as ações que o Executivo vem pautando aqui para a nossa cidade e poder discutir isso com os colegas parlamentares. Bom, vereador, desde ontem, as últimas informações envolvendo o governo federal e praticamente hoje quase todas as manchetes dos principais jornais que circulam no país trazem justamente a questão da troca de ministros, mas principalmente a ceder para o Centrão e aí também pontuar nomes para compor aí a equipe do governo Bolsonaro. E aqui pontuando, por exemplo, a política em Blumenau, direita, esquerda, Centrão, você como líder do governo, como é que a gente também pode observar aqui, por exemplo, na sua análise, essa relação política dentro da Câmara, a relação Câmara com a Prefeitura e principalmente o papel de um líder do governo, como é o seu caso, em meio às atenções políticas e ações colocadas em prática para a nossa sociedade? Bom, Denise, aqui no Legislativo Blumenauense nós não temos uma divisão tão polarizada quanto a gente observa a nível federal. No município aqui existe uma boa relação entre os parlamentares, o Executivo e um entendimento de que a Câmara de Vereadores ela tem um papel importante, claro, de fiscalização, mas principalmente de dar legitimidade aí às ações do governo, e esse papel do líder é fundamental justamente nesse sentido, de estar levando essas ações do governo e discutir elas junto com os colegas parlamentares para que a gente possa dar condições ao Executivo efetivamente implementar as suas ações aqui no nosso município. É claro que nós temos pensamentos divergentes, mas o que nós temos observado é um bom entendimento, de uma maneira geral, dos parlamentares, no sentido de contribuir com as ações do Executivo, principalmente nesse momento, onde, apesar de um ano já de pandemia, nós estamos passando mais uma vez por um momento delicado. Então, há uma convergência de ações nesse sentido, e o nosso papel é fundamental justamente para estar aproximando o Executivo do Legislativo e, mais do que isso, também fazer a ponte ligando o Legislativo ao Executivo, até porque muitas das demandas que chegam até os vereadores são demandas da comunidade, são demandas que, para serem resolvidas, precisam da participação do Executivo. Então, essa polarização que nós vimos de forma mais evidente a nível federal, aqui no município não é tão acentuada. É claro que nós temos também os vereadores de oposição, mas eles também têm percebido o empenho aqui do Executivo, principalmente nas ações de combate e enfrentamento ao coronavírus, e que tem surtido efeito. Como eu disse, apesar do momento delicado que nós estamos passando, esse é um cenário a nível de Brasil, mas particularmente Blumenau tem se saído bem nos indicadores, naquilo que se diz respeito ao tratamento e ao enfrentamento da pandemia aqui na nossa cidade. Hoje nós, inclusive, somos um destaque a nível nacional. A revista Exame publicou recentemente um trabalho fazendo um levantamento entre as 100 maiores cidades do Brasil e de que forma e como essas cidades agiram no enfrentamento à pandemia,
e nós fomos muito bem avaliados, né? Estamos em 8º entre as 100 maiores cidades do Brasil, que fizeram e fazem, né, uma série de ações de enfrentamento ao coronavírus com resultados efetivos. Né? Então, isso para nós é uma satisfação. Eu, particularmente, que participo do Comitê de Combate e Enfrentamento ao Coronavírus desde o momento em que ele foi instalado, ainda em março do ano passado, né, juntamente com o prefeito e algumas outras secretarias estratégicas que estão envolvidas aí nessas ações. Eu, particularmente, tenho acompanhado isso desde o início e nós temos visto aí os nossos indicadores mostrando os resultados positivos dessa ação. Como eu disse, estamos passando por um momento delicado, né? A estrutura tem sido bastante demandada, os nossos leitos de enfermaria, os nossos leitos de UTI, ocupação, inclusive, dos nossos leitos de guerra, mas até o momento ainda não tivemos nenhuma situação onde algum blumenauense deixou de ser atendido ou deixou de ter a oportunidade de ir para um respirador ou para um leito de UTI, mesmo que um leito de guerra, né? Isso não aconteceu em Blumenau. Há uma pressão grande em cima do sistema, uma demanda, né? Se nós considerarmos a condição regional de alguns pacientes ainda esperando leitos de UTI na região, né? Mas blumenauense, nenhum deles passou por essa dificuldade ainda, e isso é fruto de um trabalho que vem sendo feito há mais de um ano, envolvendo esse comitê e, claro, todos os profissionais, principalmente da saúde, que têm se dedicado incessantemente na atenção à nossa população. Vereador Marcelo, sobre essa informação que o senhor trouxe há pouco, né, o ranking nacional colocando Blumenau entre as cidades com menor índice de mortes pela Covid, Blumenau entre as 100, né, cidades, se destacando entre as 10 cidades no Brasil, e aqui também vale o registro, né, nessa questão. Blumenau, então, está em 8º lugar entre os maiores municípios brasileiros e é a única cidade do sul do país entre as 10 mais bem colocadas, segundo o portal da revista Exame, com base no ranking das 100 maiores cidades do país, com menor índice de mortes pela Covid-19, elaborado pela consultoria Macroplan. Então, realmente, a gente deve levar em consideração, né, um fato como esse, mas principalmente, né, também colocar em evidência, em pauta aqui, o comportamento de toda a nossa sociedade. Agora estamos caminhando para as comemorações de Páscoa, então exigindo ainda mais cautela, ainda mais conduta certa em meio à pandemia por parte das famílias, né, vereadora? Sem dúvida nenhuma, Denise, esse é um momento muito importante, esse feriado de Páscoa, ele pode ser determinante. Se nós não tivermos o cuidado necessário, nós podemos mais uma vez colocar o sistema em risco, ou seja, sobrecarregando as nossas unidades hospitalares. Portanto, é importantíssimo, sem dúvida nenhuma, que nesse momento as pessoas tenham a consciência de que ainda não é o momento ideal para se confraternizar em família. Que as pessoas façam isso na sua casa, né? Cada família possa permanecer no seu lar e não confraternizar de forma conjunta, porque isso realmente pode trazer em poucas semanas um impacto negativo. É claro que nós, como eu disse, estamos trabalhando de forma incessante há mais de um ano. O resultado é esse que nós podemos acompanhar, né? Um levantamento feito de forma independente pela revista Exame, que nos colocou na 8ª posição entre as 100 maiores cidades do Brasil. E um dado mais relevante ainda, Denise, se nós considerarmos a taxa de letalidade, que é o número de óbitos em relação àquelas pessoas que testaram positivos em cada um desses municípios, se nós considerarmos exclusivamente a taxa de letalidade, Blumenau tem a menor taxa de letalidade entre todos esses municípios. Então, se nós considerarmos esse indicador, nós teríamos a primeira posição no ranking, ou seja, o melhor resultado entre todas as 100 cidades avaliadas no que diz respeito à taxa de letalidade, que é, na verdade, um indicador importante, porque realmente determina aí o número de óbitos em relação ao número de casos confirmados. Então, isso mais uma vez reforça que as ações que foram tomadas aqui há mais de um ano vêm sendo planejadas e executadas
tem surtido efeito. E é claro que isso também envolve uma participação efetiva da nossa população, né? Essas ações começaram ainda em março do ano passado. Blumenau, 5 dias após o governo do estado decretar o lockdown, nós já tínhamos uma estrutura toda montada, voltada exclusivamente para o atendimento desses pacientes com coronavírus. Essa estrutura foi montada inicialmente na Profamília e logo após foi transferida para a Vila Germânica, onde nós temos um atendimento especializado até hoje, onde também está montada a nossa central de vacinação. Blumenau foi uma das primeiras cidades do Brasil a tornar obrigatório o uso da máscara em locais públicos, né? Então, uma série de ações e o envolvimento da nossa sociedade foram importantes para que a gente alcançasse esse resultado. O que nós não podemos agora é justamente nesse momento baixar a guarda. E temos esse feriado de Páscoa, um momento realmente sensível, onde nós precisamos estar atentos para não corrermos o risco de, nas semanas subsequentes, termos um aumento da demanda, né, da estrutura dos nossos hospitais, que já vem trabalhando no limite. Nós temos ainda os leitos de guerra, né, que são aqueles leitos que são ativados à medida que há necessidade, mas nós não precisamos e não podemos, de maneira nenhuma, baixar a guarda para não permitir que essa situação se agrave nas próximas semanas. E sobre vacinação, Blumenau reabre hoje o agendamento da vacina contra a Covid-19, nesse caso para trabalhadores de saúde. Esse horário de abertura das agendas ainda não está definido, eu estou dando aqui um F5 direto na telinha do computador e ainda não veio uma atualização sobre esse horário realmente, né? Mas são cerca de 2.000 doses que devem ser disponibilizadas para esse grupo, trabalhadores da saúde. Como médico, vereador, já tomou a vacina? Eu estou aguardando para fazer o meu cadastro já, né? Eu espero poder conseguir, nesse momento, com essa a liberação para os profissionais de saúde, conseguir fazer a minha vacina. Eu, infelizmente, nos momentos anteriores, onde houve o agendamento também para os profissionais de saúde, acabei não conseguindo fazer, até porque a prioridade realmente foi para os profissionais dos hospitais que estão atuando lá nas nossas unidades. Mas o fato é que, infelizmente, Denise, nesse momento, o que tem acontecido é que nós estamos recebendo um quantitativo de doses muito abaixo do que é realmente a nossa necessidade, né? Se nós pegarmos os grupos etários que foram vacinados ou que estão sendo vacinados, o quantitativo de dose em alguns grupos não chegou a 20% da nossa necessidade, ou seja, do número de pessoas que estão inseridas naquele grupo, naquela faixa etária, segundo o censo do IBGE, né, para essas faixas etárias que começaram a ter a vacinação liberada agora abaixo dos 70 anos, como eu disse, nós recebemos um quantitativo que não chega a 20% da nossa demanda, da nossa necessidade. E nós temos cobrado muito o governo do estado nesse sentido e o próprio governo federal. Agora, nesse momento, inclusive, eu acabei saindo da reunião para atender aqui a CBN, mas eu estava participando de uma reunião aqui na prefeitura com os técnicos da Secretaria de Saúde, justamente já tratando da nossa ampliação do sistema de vacinação, porque nós esperamos efetivamente que a partir do próximo mês nós tenhamos um envio mais regular de doses para poder vacinar efetivamente todo esse grupo etário, principalmente os idosos, né, de 65 anos ou mais, que não, na verdade, não chegamos ainda a abrir esse agendamento, que o Ministério da Saúde não nos encaminhou a vacina para esse grupo etário especificamente, mas nós temos uma sinalização de que a partir do próximo mês isso possa acontecer. Então, de forma antecipada, nós já estamos trabalhando com toda a estruturação, a ampliação da estruturação do nosso centro de vacinação, porque a gente espera efetivamente que a partir do próximo mês o quantitativo de doses seja maior e nós tenhamos também um envio mais regular dessas vacinas. Então nós já vamos estar preparados para isso, mas nesse momento, infelizmente, o que tem acontecido é realmente que nós estamos recebendo através do Estado um quantitativo de doses muito inferior à nossa necessidade. Tanto que nós temos normalmente, quando é aberto o sistema para o agendamento,
em questão de 15, 20 minutos, né, as doses, ou melhor, os horários se esgotam, porque a demanda é muito maior ainda do que a oferta, infelizmente. Mas temos trabalhado no sentido de cobrar efetivamente do governo do estado o envio de um quantitativo maior de doses, além também de que a prefeitura já aderiu ao consórcio nacional aí, que pretende também fazer a aquisição de novas doses de vacina. E assim, né, vereador, haja coração, hein? Porque quando está ali determinado aquela idade, a faixa etária, existe uma grande mobilização envolvendo ali o idoso, muitas pessoas, né, familiares, colegas fazendo essa mobilização para ver quem consegue realmente confirmar esse agendamento para ter garantida a dose, para ter garantida a vacina. Lembrando que hoje é dia de vacinar os idosos com 68 anos ou mais e conseguiram fazer ontem o cadastramento. Também em curto espaço, 1 horinha no máximo, nem chegou a isso, 1.500 vagas foram encerradas para essa faixa etária, 68 anos ou mais, né, vereador? Porque a gente leva em consideração que muitos idosos com 69, 70 e 71 também não conseguiram ainda essa vacina. E aí já somam-se a esse novo grupo com 68 anos ou mais, né? Exatamente. É importante frisar que a liberação da faixa etária em que está sendo disponibilizadas as doses é uma prerrogativa do governo federal. As doses já vêm destinadas para aquele grupo específico, né? O município, na verdade, ele é obrigado, então, a disponibilizar as doses para aquela faixa etária. Então, infelizmente, como eu disse, o quantitativo de doses que nós estamos recebendo é muito inferior à nossa real necessidade para aquela faixa etária que está sendo disponibilizada. Por isso aconteceu, né, no último agendamento, em 15 minutos, mais de 1.500 doses, né, que foram recebidas, em 15 minutos acabou-se já o agendamento. E aí, à medida que o Ministério vem encaminhando novas doses para aqueles grupos, que foram agendados anteriormente, há também a possibilidade de uma nova acesso à agenda para aqueles que não conseguiram fazer o agendamento naquela faixa etária. Então, você lembrou muito bem, né, o agendamento, à medida que nós descemos a faixa etária, cada vez que abre a agenda também existe a possibilidade daqueles grupos anteriores que não conseguiram fazer o agendamento, tentar o agendamento nesse momento, né? Então, na verdade, os grupos etários de 90 anos e mais e 80 anos e mais, esses praticamente quase todos que contemplam aquela faixa etária, segundo o censo do IBGE, já foram vacinados. Nós temos algumas situações pontuais, onde alguns idosos acima dos 80 anos ainda não conseguiram fazer. Nós estamos fazendo busca ativa desses casos, né? Mas abaixo dos 80 anos, como quantitativo de dose ainda foi muito menor do que a necessidade, nós temos várias pessoas que não conseguiram fazer o agendamento. Mas, como eu disse, a nossa expectativa é que a partir desse próximo mês, o envio de doses pelo Ministério da Saúde ocorra de forma mais regular e gradativamente a gente consiga atingir todas essas outras faixas etárias que ainda não conseguiram fazer o agendamento. Vereador, já que o senhor falou que está em meio a uma reunião definindo os próximos passos, aperfeiçoar a cidade de Blumenau no que diz respeito ao programa de imunização contra a Covid-19, de repente também analisar uma outra situação. Não são todos que têm acesso à internet, que têm um telefone celular, por exemplo, para fazer a ligação para o 156, né? Opção 2, que também é outra forma de fazer esse agendamento quando assim ele estiver disponível. Então, analisar todas as situações, analisar todas as possibilidades para não afastar e sim aproximar cada vez mais esse público que tem direito à vacina e que todos sejam logo mesmo contemplados pela imunização. Sem dúvida nenhuma, Denise. Inclusive, uma das discussões que nós estávamos tendo agora na reunião é justamente a dificuldade que nós temos em função da demanda, que é muito grande toda vez que abre o agendamento, né? Uma sobrecarga no sistema, porque o número de acessos é extremamente significativo, né? Mas a opção 2 no 156 também, ela está disponível e nós estamos aqui discutindo, também encaminhamos já que as próprias unidades de saúde, principalmente para aquelas pessoas que têm essa dificuldade por não ter o telefone ou por não ter acesso à internet,
que a própria unidade de saúde próxima da sua casa possa fazer a busca ativa desses idosos que ainda não conseguiram fazer, principalmente na faixa etária acima dos 80 anos, mas que ela também esteja disponível para aquelas pessoas que têm essa dificuldade buscar a unidade para que a equipe possa também auxiliar nesse agendamento. Certo, vereador, rapidamente, como é que está sendo o trabalho de vocês ali, o atendimento, né? Também esse contato com o público nesse período de restrições de pandemia, isso falando na Câmara Municipal. Bom, a Câmara ela está trabalhando em modelo de rodízio, com os servidores atuando, né, meio período de forma remota, meio período de forma presencial, e nós não estamos também abertos ao público. Então, o atendimento tem sido feito pela internet, pelo telefone, pelos meios oficiais de comunicação da Câmara. As sessões, elas também não estão sendo abertas ao público. Nós estamos, as sessões, elas ocorrem ainda às terças e quintas, né, de maneira presencial, mas sem a presença do público, como uma medida também de evitar, né, que as pessoas acabem transitando ou, então, em função das sessões, um maior número de pessoas visitando a Câmara ou estando no plenário poderiam criar uma condição desfavorável, no sentido de poder estar propagando o vírus. Então, nós estamos trabalhando dessa forma. As sessões elas ocorrem nos seus dias e horários normais, porém sem a presença do público. Muito obrigada, vereador Marcelo Lanzarin. Um bom dia para você e continue se cuidando, tá? Obrigado, Denise. Bom dia a você também, aos ouvintes da Rádio TBN. E mais uma vez, eu gostaria aqui de aproveitar e frisar que nós possamos estar nesse feriado de Páscoa em família, mas cada um na sua casa, com a sua família, pai, mães e filhos, que possam confraternizar nesse momento e tenham essa oportunidade, né, já que infelizmente dessa forma, né, mas a oportunidade de estar em família na sua casa e não confraternizando em grupos, né, e muito menos trazendo a família toda para confraternizar num local só. A gente tem o hábito, o costume, é saudável, salutar, claro, estar todos juntos, né, mas nesse momento, infelizmente, nós precisamos nos resguardar. Então, aqueles grandes encontros de família, onde a família toda vai até a casa do pai, do avô, nesse momento nós precisamos evitar. Então, vale aqui esse reforço, esse pedido para que as pessoas permaneçam em casa, confraternizem com a sua família, mas evitem de fazer confraternização em grandes grupos e principalmente grandes reuniões familiares. Manter sempre o uso da máscara, do álcool gel e o distanciamento social, que é aquela distância de 1,5 m, 2, principalmente quando você está conversando com alguém, né, mais próximo. O ideal é manter esse distanciamento para que essa conversa possa ocorrer de forma segura e evitar a propagação do vírus. Eu tenho certeza, Denise, que nós vamos passar mais uma vez de forma exitosa por esse momento difícil que nós estamos vivendo, o Brasil particularmente, e com a implementação aí de um calendário, né, e com um envio mais definitivo dessas vacinas, ou seja, a partir do mês que vem, com um envio mais regular dessas doses do Ministério, eu tenho certeza que nós temos um cenário melhor aí para o segundo semestre. Assim, se Deus esperamos. quiser, nós vamos passar por esse momento difícil mais uma vez. É verdade. Obrigada e um bom dia, tá? Obrigado, um grande abraço, Denise. Dr. Marcelo Lanzarin, médico, vereador e o líder do governo na Câmara Municipal de Blumenau.